E vamos para mais um capítulo. Gael conta a Daphne que eles não são irmãos. Bárbara os encontra e pergunta por que eles estão com uma cara estranha. Gael diz que não é nada e que estava contando a Daphne sobre um trabalho que conseguiu para ela. Bárbara pede que Gael a leve em um lugar. Ariadna procura Álvaro e o encontra muito triste e pergunta o que aconteceu. Álvaro diz que não é nada. A Ariadna diz que ele está diferente, mas se ele não quer falar, ela voltará em outra hora. Álvaro decide falar e diz que Olga está grávida de Paulo. A Ariadna diz que imagina como ele se sente. Ao final de contas, era a família que ele desejava ter com ela. A Ariadna diz para ele não esquecer que um dia ele também pode ter essa família que ele tanto sonha. Álvaro diz que teria que encontrar a mulher certa, que já tenha filhos, e diz que não poderia ter filhos como as outras pessoas, porque é infértil. A Ariadna, como sempre, enche Álvaro de incentivo e elogios. E o gato do Álvaro diz que a admira por suas virtudes, pelo seu ânimo, por suas palavras e o seu sorriso que pode mudar a vida de alguém. E a Ariadna fica envergonhada. Tá rolando um clima. João vai visitar Daphne e leva um chocolate para Clarinha. Ela muito sincera porque criança não mente. Diz que não gosta de chocolate. Ela não foi com a cara dele. João se toca e diz que não tem jeito com as crianças. João pergunta por Gael e Daphne, tensa só por falar no nome dele, diz que ele saiu com Bárbara. João percebe e pergunta se está tudo bem. Daphne é direta e seca e diz que sim e pergunta o porquê. Ele se toca mais uma vez e diz que está percebendo que ela não quer falar nem com seu amigo e diz que é melhor ir embora. E na lata, Daphne diz que sim, é melhor ele ir embora. Ele dá tchau a Clarinha e ela simplesmente o ignora. Chatão. Bárbara vai até a casa de Evita e pede permissão para entrar. Gema fica toda feliz em vê-la. Ao olhar a casa, Bárbara diz que imaginava que ela vivia um pouco melhor. Evita aproveita e pede para ela procurar se existe algum dinheiro que ela pensava que sua mãe tinha tirado do seu pai. Evita pede desculpa por ter mandado Gema para sua casa sem avisá-la, pois não tinha aonde escondê-la. Bárbara foi na paz de Já e diz que foi agradecer por ela ter doado o seu sangue. Ela diz que se tem algo que está muito claro é que sempre a negou como irmã. Elas relembram várias ocasiões que compartilharam juntas no passado e esclarece que seu pai é quem foi o culpado por tudo o que aconteceu. Daphne liga para Josefina e diz que está com muita raiva dela e que já imaginava. Josefina, sem entender, pergunta de que agora ela vai acusá-la. Daphne diz que já sabe que Joaquim não é o seu pai. E antes que Josefina responda, Daphne desliga o telefone. Babado, tá tudo errado. Evita diz a Bárbara que não guarda rancor de nada. Bárbara diz que não tem problema que Gema fique em sua casa e que ela poderá estudar e na cidade terá mais oportunidades. Evita diz que não esperava que ela fosse dizer isso e a agradece. E mesmo que Ledoa separasse de sua filha, é o melhor para ela. E Evita diz que nunca terá como pagá-la e a chama de irmãzinha. E Bárbara diz que ela já pagou por tê-la chamado de irmãzinha. Quem diria? E as duas se abraçam. Gael diz a Bárbara que está muito orgulhoso pelo que ela fez. Bárbara diz que ter Gema em sua casa é uma forma de compensar
todo o rancor que tinha por Evita todos esses anos e diz que a pobre não teve culpa do que fez o seu pai. Gael diz que agora que ela compreende, também deveria entender que Daphne não pode pagar pelo erro do seu pai. Bárbara diz que não tem nada a ver e pede que ele pegue algo para ela em uma de suas gavetas. Gael encontra uma medalhinha e pergunta de quem é. Bárbara, mentirosa, diz que a medalhinha era de Lúcia e que não quer recordar o passado. Gael então se despede e diz para ela nunca esquecer que a ama muito. Gael pede desculpa a Daphne pelo teste de DNA, mas diz que precisava fazer isso e conta como fez para conseguir. Daphne diz que também faz alguns dias que estava com dúvidas da sua origem, depois que descobriu como sua mãe conheceu Joaquim, e diz que isso muda tudo entre eles. Gael, mais animado do que tudo, diz que é claro que muda, mas Daphne está falando de outras coisas e diz que terá que ir embora da sua casa porque não vai brigar por algo que não é dela, porque não é filha de Joaquim. Gael fica desesperado e diz que ela não pode ir. Daphne diz que precisa falar a verdade para Bárbara, que não é filha de Joaquim. Gael pede que ela não fale nada e fique na casa. Daphne pergunta então por que ele fez o teste de DNA e ele diz que está na cara, na testa, que não pode tirá-la da cabeça porque está apaixonado por ela. Daphne diz a Gael que ele tinha prometido que ia manter distância dela depois de ter revelado os seus sentimentos. Ele diz que nunca conseguiu vê-la como irmã e por isso se atreveu a fazer o teste de DNA. Desesperado, ele pergunta se ela sente algo por ele. Atordoada, Daphne diz que perdeu o marido há pouco tempo e lembra que ele tem uma namorada. Ele diz que Romena não é sua esposa e que ela não é a mulher da sua vida. Daphne pede que ele não a magoe e que mesmo que eles não sejam irmãos, não muda o que ela sente por ele. Gael conta a João que Daphne não é sua irmã. João diz que está vendo que ele não está feliz, já que era isso que ele queria. Gael diz que sim, mas agora que Daphne sabe que não é filha de Joaquim, ela quer ir embora de casa e claro que ele não vai permitir. Bruno, o chefe de Álvaro, recebe uma mensagem dizendo que eles estão novamente participando do concurso e os dois comemoram. Enquanto isso, Paulo conversa sobre trabalho com Olga e ela recebe um SMS de agradecimento de Álvaro e fica feliz. Paulo, desconfiado, pergunta qual o motivo do seu sorriso e Olguinha diz que é uma amiga e ele fica boladão, tá com medinho de levar Gaia. Daphne diz a Gael que vai dizer a Bárbara que não é filha de Joaquim. Gael diz que ela está no testamento e por isso tem direito da casa e pede que ela pense nos seus filhos. Daphne diz que por pensar neles não pode mentir. Que exemplo ela daria a eles de brigar pelo que não é seu? Gael diz que ela não tem para onde ir e que é capaz de fazer o que for para não deixá-la passar por essa situação e pede tempo para ajudá-la. Daphne diz que ele não tem nenhuma obrigação com ela e nem com seus filhos. Gael diz que ela não sabe como ele desejou não ser seu irmão, porque a ama, mas diz que se ela não gosta dele como homem, que pelo menos o veja como amigo e que se entre os dois não pode existir nada, que ela possa contar com ele para qualquer coisa. E quando Gael dá as costas, Daphne o pega pelo braço e dá um beijão. Aê! E o que virá agora? Não percam o próximo capítulo.